E aí, pessoal do Universo Antares, bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu analiso todas as histórias que o H.P. Lovecraft escreveu. E no vídeo de hoje nós vamos analisar uma noveleta com o título de Herbert West, o Reanimador. Essa noveleta foi escrita entre 1921 e 1922. Ela foi publicada entre os anos de 1922 e 1923 na revista Homebrew. Esse é um conto que tem um pouco de necromancia, de ficção científica e também de horror cômico. Ele mistura esses três subgêneros aí, esses três estilos. E é um conto que o Lovecraft não curtiu escrever, tá? Ele falou em cartas, inclusive, que ele escreveu essa noveleta, não gostou do resultado porque ele achou que foi o motivo, né, da escrita foi puramente comercial e não artístico. Ele acha que isso resvalou na qualidade do texto. E eu discordo porque eu acho um texto divertidíssimo. É dividido, como é uma noveleta, é dividido em 6 capítulos. A gente acompanha a história do Herbert West, mas cabe salientar, antes de eu partir para a história, cabe salientar que eu li nessa edição aqui da Delphi Classics. Mas vamos lá, qual que é a história da noveleta? A história da noveleta começa, o título do capítulo 1 é From the Dark, do escuro. Aqui a gente é introduzido, o protagonista não é nomeado, mas ele é amigo do Herbert West. Os dois fazem um curso de medicina na Universidade de Miskatonic, em Arkham, que é a grande universidade na cidade onde tudo dá merda, todas as monstruosidades do Lovecraft parecem habitar essa cidade. Aqui não é diferente, mas o Herbert West ele tem uma teoria, ele tem estudos que ele acredita que ao trabalhar com o tecido humano, o tecido cerebral, com determinadas substâncias, ele acredita que ele pode trazê-lo de volta à vida. Então, aqui a gente tem a introdução do Herbert West, desse amigo dele, que juntos começam a efetuar esses estudos. E deixa eu ver aqui. Sim, eles conseguem um elixir, mas eles dependem dos corpos que são fornecidos à universidade. E eles meio que surrupiam lá um dos corpos, injetam essa substância e ela, de fato, o corpo ele dá umas tremelicadas assim, mas não traz de volta à vida, ele só responde de maneira espasmódica assim. E o segundo capítulo tem o título de The Plague Demon, o demônio da peste. Esse conto, essa parte da noveleta já é mais interessante, porque eles precisariam de corpos para efetuar a sua pesquisa. E o que é melhor para um pesquisador que quer corpos frescos do que uma praga? Assim, tifo. Está tendo uma epidemia de tifo na cidade de Arkham e o Herbert West ele se vê ajudando, né, como cirurgião e tudo mais. E como a maior parte desses infectados, os corpos não são embalsamados, eu acho que acredito, né, que é basicamente para você tratar o corpo, né? Como eles não têm esse procedimento, justamente porque para evitar o contágio, o Herbert West se vê numa excelente oportunidade. E eles aproveitam esse caos e conseguem trazer um indivíduo de volta à vida. Só que o que acontece? O maluco mete pé. Tipo assim, o corpo mete pé. Ele mostra um comportamento extremamente agressivo e selvagem. E aí ele pula pela varanda e tudo mais. E aí na verdade, a varanda do segundo andar, né? E aí os dois são encontrados inconscientes no dia seguinte. Eles ficam inconscientes, são encontrados no dia seguinte acordados. E o Herbert West fica com essa sensação de que está sendo perseguido. Depois ele descobre que esse doido foi parar num hospital, num asilo psiquiátrico em
Boston, não sei qual cidade que é, mas eu acho que é algum local parecido, assim. Depois, no capítulo 3, a gente tem Six Shots by Midnight. 6 tiros à meia-noite, que é um capítulo muito interessante também, em que eles decidem, né, eles terminaram o curso de medicina, decidem empreender, dar continuidade à sua empreitada, e eles meio que acham um lugarzinho assim afastado da cidade que fica próximo de um cemitério. Porém, eles descobrem, né, que tá tendo umas lutas assim entre luta mesmo, tipo assim, de luta de rua, sabe? Para entretenimento do povo. E aí eles acham um boxeador que foi morto repentinamente. O Herbert, ele pega o boxeador e aí ele, como boxeador negro, ele tem que fazer uns ajustes, né? Porque aí dependendo da raça, que for a pessoa, da cor, que for a pessoa, influencia tudo, influenciou o experimento, então ele tem que fazer os ajustes. E aí esse coronel Buck Robinson, que é um lutador conhecido, ele revive, digamos assim. E aí, parceiro, eles têm que papar 6 tiros dele. E é muito engraçado como os personagens vão ficando cada vez mais aturdidos, né? Por conta disso. Bom, vocês podem perceber que o motoqueiro também gostou bastante desse capítulo. The Scream, capítulo 4, The Scream of the Dead, que é o grito do morto. Neste capítulo, eles fazem um experimento com um médico. Na verdade ele é o médico, né? Mas ele faz um experimento. E aqui que é interessante, porque no capítulo anterior, pelo menos, esse mesmo boxeador deu errado, né? Só que a filha de eles fazem vários experimentos, então alguns deles dão errado, alguns deles fogem, enfim. Mas a filha de uma fazendeira lá, uma italiana, ela é encontrada e aí eles têm que matar ela, né? Então eles ficam cada vez mais... o Herbert West ele acaba matar, que eu digo assim, a criatura, né, que matou o filho da mulher, mas aqui a narrativa faz com que o Herbert West ele fique cada vez mais interessado em corpos frescos, ou seja, acabou de morrer mesmo. E aí ele dá uma desculpinha pro protagonista e fala assim, esse cara aqui chegou, teve um ataque do coração, morreu. E você fica assim, será mesmo? E aí, só que é um corpo muito fresco. E aí o que acontece? Ele consegue e o corpo volta à vida, e a última coisa que ele fala é: seu desgraçado, tire essa agulha de mim. E aí a gente descobre que, na verdade, meu parceiro, foi um puro assassinato ali quando chegou na clínica do Dr. Herbert West. E é muito doido. E ele dá esse grito, né? Bom, no capítulo 5, The Horror from the Shadows. The Horror from the Shadows, que é o horror das sombras. Basicamente aqui eles partem para a Primeira Guerra Mundial, tá? Eles vão para a Primeira Guerra Mundial com também o intuito disso. Eles acabam servindo como cirurgiões médicos e à medida que eles servem, o Herbert West consegue uma sala só para ele fazer os experimentos dele. E ele acaba encontrando, inclusive, num desses experimentos, o corpo de um dos capitães lá. E ele consegue reanimar o corpo junto com o parceiro dele de estudos. E assim que ele reanima o corpo, que está sem cabeça, inclusive, a cabeça está separada no lugar, o corpo se levanta e eles conseguem ouvir tipo assim, do compartimento que eles colocaram a cabeça, tipo, não faça isso! Como se alguém estivesse rememorando as lutas que tiveram antes de morrer, sabe? E aí uma artilharia atinge lá o hospital e aí eles não lembram de mais nada. Só que o Herbert West fica completamente doido da cabeça, no sentido de que ele fica neurótico quanto a essas criaturas, né? E aí o último conto, o capítulo 6, é The Tomb Legends, as legiões do túmulo,
termina com eles voltando da Primeira Guerra. O Herbert West decide que ele não vai mais fazer o que quer que ele queira fazer, ou se vai fazê-lo, vai ser de maneira muito mais, como posso dizer, esporádica. Então ele tem um compartimento lá, tem um lança-chamas, inclusive, enfim, um aparato completo na casa onde ele comprou, que ele adquiriu, porém na parte inferior dela, onde fica o laboratório, né, no subterrâneo, eles encontraram que tem uma passagem que leva para uma espécie de catacumba. Ele mandou fechar a passagem, e aí tudo muda quando ele vê no hospital, né, não no hospital, mas no noticiário, enfim, que conta os casos de hospital, o assassinato, enfim, no noticiário do jornal. Ele vê que uma pessoa uma pessoa muito bonita, inclusive, uma pessoa belíssima, assim, só que com aquela pele, sabe, aquela pele bem esticada e olhos quase que mortos, assim, de tão gélidos e belos, chegou no hospital psiquiátrico falando que queria soltar, que tinha ordens para soltar um determinado paciente de lá, e aí a mulher recusa, só que a mulher não, a staff, né, o pessoal que trabalha lá recusa, e aí eles percebem que na verdade a cabeça é um manequim. Você fica assim, caralho, o que aconteceu? Só que assim que eles percebem isso, parceiro, o pau quebra, eles conseguem lutar, essas criaturas conseguem lutar e liberar aquele doido da cela, aquele mesmo que fugiu lá no comecinho, e aí tudo é interrompido com o barulho do toque, toque, toque. E aí, parceiro, o amigo do Herbert West vai atender. Eles recebem uma caixa que provavelmente é de algum dessas criaturas perambulantes aí. E aí eles vão analisar. Enquanto eles estão analisando, o Herbert West fica assim, tipo, caramba, o que tá acontecendo? Porque ele vê que a carta era justamente de um dos capitães lá da Primeira Guerra. E aí o amigo do Herbert West, ele percebe que aquela entrada da catacumba está sendo tirada tijolinho por tijolinho, e entram aquelas criaturas, parceiro, e acabam com o Herbert West. O amigo dele desmaia, acorda no outro dia, e a polícia não acredita no que aconteceu, obviamente. E aí a novela termina dessa maneira. Eu acho muito interessante a dinâmica, o quão bem-humorada ela é, o quão algumas vezes ela fica bem terror, gore mesmo, que é difícil ver no Lovecraft. Depois ela fica até um humor bem-humorado, tipo o cara entrando, né, um cadáver entrando com cabeça de manequim, tá ligado, no asilo. Nossa, foi muito, muito engraçado, assim. E ela termina nesse clímax divertido, quase que kármico, né, do karma, de tipo assim, pô, que você fez de maldade vai voltar pra você um dia, sabe? E eu achei muito interessante isso, principalmente com essa ideia de voltar à vida, né? Mas enfim, Herbert West, o Reanimador, é uma história muito interessante, espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo com mais uma história. Até mais!